Olá, amigos, graça e paz aos abençoados. Gostaria de continuar com vocês a nossa leitura no livro de Romanos capítulo 2, versículo 17, aonde o apóstolo Paulo estava falando que aos judeus era indesculpável, dizendo, hoje, nesse tempo que nós vivemos hoje, é indesculpável a pessoa dizer que está se alicerçando, se baseando, vivendo a lei de Moisés nos dias de hoje. Então, estava dizendo aos judeus que eles gostavam muito de seguir a lei de Moisés. Então, quando Cristo apareceu, Jesus de Nazaré apareceu, trazendo o evangelho da salvação, se fazendo por filho de Deus, dizendo que era filho de Deus, eles não criam. Então Paulo estava dizendo aos judeus que para eles foi dado o evangelho, foi dada a graça do evangelho, mas eles se recusaram a dar ouvido a Jesus, não creram na pregação do evangelho de Jesus. Então, para esses dias que vivemos, hoje as pessoas, qualquer pessoa abre um canal no YouTube, a pessoa abre uma igreja, qualquer um fala do evangelho, qualquer um lê a Bíblia e diz, é assim, entendeu? Então, é muito errado quando a pessoa pega a Bíblia, a palavra, que eles dizem a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e abre e joga um texto, fala que realmente é assim que se deve viver, porque está escrito. Sim, tem algumas etapas na Bíblia, tem algumas passagens que foi escrito, mas foi escrito para o povo anteriormente. Então, o Novo Testamento e o Velho Testamento tem uma diferença. Nós não podemos usar do Velho Testamento e aplicar nos dias de hoje para nós viver conforme aquela lei antiga, a lei de Moisés. Hoje nós vivemos na graça. Então, lei e graça tem diferença. Então, qualquer um prega, qualquer um diz, mas ninguém mostra a diferença entre a lei e entre a graça. Como que podemos entender essa parte da lei e da graça? A lei e a graça é um objetivo que todos nós devemos de aprender. Temos que saber o que significa a lei e o que significa a graça. Porque senão nós confundimos tudo e misturamos tudo, e aí vai haver contradição. As pessoas dizem que a Bíblia é contradizente. Não, nós temos que saber em que época nós vivemos. Então, quando vivemos perante a lei, somos julgados por aquela lei. Somos condenados por aquilo, por não cumprir tudo. E vivendo pela graça, nós vivemos pela fé em Cristo, o que Ele fez por nós. Então, nenhum dom há em nós. É Ele que nos deu essa graça. Esse merecimento veio dele. Ele que quis assim. Então, somos justificados pela fé. Então vamos ler aqui primeiro em 2 Romanos, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Se tu, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousa na lei e te glorias em Deus, e que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, a pessoa que começa a ler a Bíblia, que começa a meditar na palavra de Deus, ele não precisa ser judeu para dizer que recebeu a palavra ou que está sendo escolhido por ser um judeu. Não precisa ser judeu e nem judeu. Mas se tem por sobrenome judeu, ele se gloria naquilo que foi dado a eles. Então diz assim, né? Que conheces a vontade e aprova as coisas excelentes e é instruído na lei. Então a pessoa se apoia na lei, então a pessoa prega o evangelho, leva a pessoa só para a lei. E não leva a pessoa a conhecer a vontade de Deus pela graça de Deus, por aquilo que já foi conquistado por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, qualquer um prega, misturam tudo, mas a pessoa não entende. Então, muitos se escandalizam, porque a Bíblia no Velho Testamento diz uma coisa e no Novo Testamento diz outra. Então, antes de Cristo, precisava fazer algo, se fazia na lei. Agora, na graça, nós não fazemos nada. Na graça, somos justificados pela fé. Então, quando é justificados pela fé, eu não preciso fazer uma campanha para ser abençoado, já sou abençoado.
Eu não preciso fazer um voto de sacrifício, porque já sou abençoado. Eu não preciso devolver o dízimo para me ser abençoado, já sou abençoado. Eu não preciso me batizar nas águas para ser abençoado, porque já sou abençoado. Então, essas coisas que se fazem nos dias de hoje, esses rudimentos, esses primeiros ensinos, eram baseados na lei. Na graça não se faz obras. Então, conhece a vontade de Deus, mas ele instrui a pessoa na lei, em vez de levar a pessoa a conhecer a palavra de Deus, ele leva a pessoa a conhecer a lei e envia a pessoa a uma igreja, a um lugar onde a pessoa possa ser instruída. Então as pessoas no dia de hoje querem pregar, querem abrir igreja, abrem canal no YouTube, pregam, falam, gritam, pulam, se escandalizam, mas eles querem só um objetivo: levar a pessoa a ir a uma igreja, a um templo, servir de uma religião. Então, a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina para nós levarmos o conhecimento da pessoa a Deus. Então, não pode se gloriar que sou judeu ou não sou judeu, porque tem que ler a Bíblia, fazer isso comandado pela lei. Então, vamos lá. Capítulo 19 diz assim: e que és persuadido, e que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Então as pessoas dizem: ó, eu sei minha Bíblia, olha, eu tenho a minha instrução, faz 20 anos que eu sou um pastor, olha, eu prego isso aí desde tantos anos, olha, eu vivo há 30 anos na minha igreja, essa é a doutrina da minha igreja. Então, ele sabe, está ensinando, ele diz que a luz para os cegos. Ele diz que a luz, mas se encontra em trevas, porque ele não sabe discernir entre a etapa do Novo Testamento e do Velho Testamento. Ele não sabe se ele vive na lei ou se vive na graça. Então mistura tudo. Aí as pessoas ficam, uma hora fazem uma coisa, fazem obra, uma hora querem viver por fé, uma hora se baseiam em uma campanha, uma hora se baseiam que é a fé. Então ficam escandalizadas, ficam pendentes. Então misturam lei e graça. Então, o pastor tem 30 anos e ainda não chegou a entender o que é a lei e o que é a graça. Fala da graça, a palavra só graça, mas não vive conforme a graça do Senhor Jesus. Se fosse viver conforme as graças, não aplicava os textos da lei subjugando as pessoas, um fardo pesado que nenhum de nós pode suportar, como Pedro falou. Então, isso é um problema nos dias de hoje. Então diz assim, no versículo 20, olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos. Então diz assim: e que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está ensinando e que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Então o que você é, pastor? É um instrutor de ignorante, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Você sabe que é verdade, o que tem na Bíblia, que conduz e leva você a conhecer a verdade, que é a verdade que vos libertará. Então, o pastor sabe, por isso que ele aplica muitas coisas, porque ele sabe que a pessoa crê no pastor, crê naquilo que ele está passando. Muitas das pessoas não querem pegar a Bíblia, confirmar o que está na Bíblia, e nem sabem se talvez está ou não está na Bíblia. Então, tudo que o seu pastor falar, as pessoas fazem. Então diz, é instrutor de ignorante, tem na forma da lei, da sabedoria da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro e que pregas e que não se deve furtar, e furtas, que dizes que não se deve cometer adultério, cometes, e abomina ídolos, eles roubam o tempo. Então, quando diz isso, está falando para os judeus, para aqueles que foi dado a eles o conhecimento. Jesus veio para eles, mas eles não aceitaram. Então eles não quiseram aquele objetivo, aquela força de vontade que Jesus fez por eles. Eles quiseram se basear naquela etapa onde Moisés entregou a lei para eles. Então, eles vivem até o dia de hoje. Muitos pastores vivem dessa forma. Eles colocam esse fardo pesado na vida da pessoa. Então, ensina que não se deve roubar, e eles roubam. Ensina que não comete adultério, e adulteram a palavra de Deus. Enganam as pessoas.
sabem que não se deve de fazer isso e fazem. Sabem que não se deve viver debaixo da lei e vivem debaixo da lei. E colocam condenação nas pessoas. Abomina os ídolos. O que abomina os ídolos? Sabe que a Bíblia diz sobre ídolos. Mas muitas das vezes, nos dias de hoje, nas igrejas, os ídolos são os pastores, os bispos, os tais apóstolos. Então, tem como ídolo, as pessoas têm como ídolo, eles adoram essas pessoas, eles vão atrás de multidão, atrás de campanhas, eles vão enxergar o pastor, eles veem o pastor como um ídolo, eles têm fé no homem, eles não veem Deus através da palavra, eles veem Deus no homem, então eles olham o homem como Deus, como um ídolo, e isso é o que os pastores mais gostam nos dias de hoje. Então, eles gostam de fazer isso. Por quê? Porque eles vivem nessa forma. Eles são instrutores de ignorantes, são mestres. Então veja bem, quem ensina que não se deve roubar e rouba. E roubas o tempo. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, diz que não se deve roubar do templo, não se deve roubar dos dízimos, das ofertas, mas eles mesmos pegam os dízimos das ofertas e eles não fazem a coisa certa. Deixam de pagar aluguéis, deixam de fazer a coisa certa. É um escândalo você ver nos dias de hoje essas igrejas, essas malditas Babilônias, na verdade, que constituíram aí. Então, eles dizem que não se deve roubar a Deus, mas eles mesmos roubam. Porque eles sabem que o dízimo é destinado à igreja. O povo entrega o dízimo, aplica o dízimo da lei na vida da pessoa, a pessoa devolve o dízimo e eles deveriam ser fiel a quem? A Deus. Mas como eles veem o homem como Deus, então são fiel ao apóstolo, bispo, qualquer coisa. Então, eles querem viver naquela forma de lei, ensinando as pessoas, mas fazendo errado. Então, pode ver essas igrejas aí, a maioria delas, elas não têm nada certo. A maioria delas são todas erradas. Todas elas levam da forma da lei, mas estão fora do contexto da Bíblia. Não vivem pela graça de Deus, não vivem pela fé. Então, eles ensinam que não se deve roubar, mas eles mesmos desviam. Os pastores desviam os dízimos, desviam as ofertas, pegam para eles e vivem a vida deles. Se fossem só fiel a Deus, quando pegassem os dízimos e as ofertas, e pagassem pelo menos os aluguéis, aí não deixasse que essas igrejas, a maioria, se fechassem, porque a maioria é o problema dos pastores e esses bispos, ladrões que tem por aí, que eles ficam combinando entre os pastores. Então nós vemos que essa é a forma em que as pessoas nos dias de hoje vivem. Vivem perturbadas porque não conhecem a palavra de Deus. Eles vivem debaixo da maldição, aonde os pastores colocam essa maldição na vida deles. Mas eles mesmos são a própria maldição, porque eles fazem tudo errado. Então não ensinam a coisa certa. Então diz assim: tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Como, pois, está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por causa de quem? Por causa de vocês que foi confiado, os judeus. Mas como nós não somos judeus, e muitos dos pastores não são judeus, mas eles têm essa forma de lei, querem instruir na lei, querem instruir na palavra de Deus, como diz na Bíblia, mas fazem errado. Então, por causa deles, está sendo... as pessoas estão sendo amaldiçoadas por si mesmas, sabe? Estão trazendo condenação para as pessoas e as pessoas não conseguem enxergar a verdade. Então, essa é a contradição entre a lei e entre a graça. Então, contradição que eu quero dizer, que fazem contra se deviam de viver hoje, pregar hoje nas igrejas, é isso que eles deviam de pregar. Pregar que somos salvos pela graça, que somos libertos por Cristo, que nós não devemos de devolver o dízimo como o dízimo, devemos devolver conforme o nosso coração, conforme a nossa capacidade, o nosso ganho. Mas não, então eles aplicam essa norma porque é o dever deles. Eles são instruídos por homens, pela lei do homem, não pela lei da graça, pela vontade de Deus, pela bondade de Deus. Então diz assim, para nós não fazer muito longo esse vídeo aí, vamos colocar aqui no capítulo Romanos 3, que diz bem assim. Paulo diz assim, Paulo responde a eles, dizendo assim:
capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muitos, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, para os judeus foram confiados, assim como Jesus falou, a muito é dado, a muito é ser cobrado. Então, Deus permitiu que muitas pessoas, e permite que as pessoas preguem a palavra de Deus. Mas quando chegar um dia, cada um vai ter que se justificar pelas suas palavras. Olha, o que você pregou, o que você ensinou às pessoas, como você falou, o que era o objetivo da tua pregação? Fazer a pessoa ir para a igreja, servir um templo religioso, fazer com que a pessoa conheça a minha vontade ou a vontade do homem, a doutrina do homem. Então, essa que é a desigualdade nos dias de hoje no Evangelho, que se dizem que pregam o Evangelho. Então ele diz que foi dado a eles, foi dado o conhecimento, mas muitos não querem. Muitos querem fazer aquilo que é da vontade deles. Então diz assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Se não creram, se os judeus não creram, se os pastores não creram na graça, ele diz assim, se eles não creram, deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então cada um vai ser julgado pelas suas palavras. Então, hoje é permitido as pessoas viverem debaixo da lei? Claro que não é permitido. Na verdade, não é a vontade de Deus. Sabe? Mas como os pastores não entenderam, estão colocando as pessoas nesse julgo, então a graça está aí. O reino de Deus já está sobre nós. Jesus já veio e já constituiu o reino de Deus sobre nós. Então, eles não querem que você conheça a essa vontade, esse conhecimento da graça de Deus que foi dado a nós. Entendeu? Então, para eles não vai ter desculpa mais. No dia do julgamento não vai ter desculpa. Falar, não, mas eu pregava o que está escrito na lei. Não, mas eu morri lá na cruz do Calvário. Por que você nunca falou dessa salvação? Por que você não falou que eles já foram salvos quando eu morri lá na cruz do Calvário? Eu morri por eles, pelos pecados deles. Nenhuma transgressão eu coloquei, nenhum pecado coloquei sobre eles. Levei sobre si. Então isso, nos dias de hoje, está sendo pesado o ensino, porque não querem falar a verdade. Diz assim em Romanos 3, capítulo 19, para nós pular um pouco. Capítulo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei veio para mostrar que nós éramos um pecador. Éramos não, porque eu vivo depois de Cristo. Então, aqueles anteriormente, aqueles que viviam antes, eles viviam debaixo do pecado. Nós que vivemos depois da morte de Cristo, somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus. Então não é colocado nenhum julgo sobre nossas vidas. Nós somos justificados pela morte de Cristo. Então, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, mostra os erros. E a pessoa não pode ser justificada pelas obras da lei, mas sim pela graça que foi dado gratuitamente para todos nós. Então diz assim, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção de pessoas, não há diferença entre judeus, entre gregos, entre outras pessoas, entre bárbaros, entre outros que a Bíblia diz, as várias raças de pessoas. Então, não há distinção. Veio para eles, mas eles não quiseram. Então é dado aos gentios que somos nós, mediante a fé em Cristo Jesus,
sobre todos e todos que crerem, para os que crerem pela fé. Então, pela fé eu creio que sou justificado, não tenho nenhum pecado sobre mim, porque vivo pela graça. Cristo morreu pelos meus pecados. Então, se Cristo morreu pelos meus pecados, eu não posso dizer que sou um pecador, senão estou anulando aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por mim. Aí estou dizendo que Jesus Cristo foi mentiroso? A palavra de Deus é mentiroso? Então há uma contradição. Aplicam a lei para que você seja um pecador, e a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. Então, se ele não morreu pelos nossos pecados, então por que ele foi morrer na cruz do Calvário? Ele morreu para justificar a nós, que depois da morte dele, todos nós os que vivemos perante esse período, esse milênio, então todos nós fomos justificados. Então não vai ter como, não vai ter desculpa dizer, não, mas eu pregava, eu ensinava as pessoas. Não, mas você nunca ensinou que os meus filhos, eles não são pecador, porque eu morri por eles lá na cruz do Calvário. Então, não tem como dizer. Não tem como dizer. Ou você afirma que você vive debaixo da lei, ou debaixo da graça. Então diz assim, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos, pois pecaram. Aqueles anteriormente, todos eles pecaram. E carecem da glória de Deus. Então Cristo veio para todos os pecadores. Então justificou eles. Diz assim, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. E a quem Deus propôs no seu sangue, que como propiciação, mediante a fé em Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, e tendo à vista da manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então está aí. Pela tua fé você é justificado gratuitamente. Ninguém pode colocar nenhuma condenação na tua vida. Então, o apóstolo Paulo fala assim em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas no Velho Testamento diz que todos são pecadores. Então, aquela parte onde que diz que todos são pecadores, principalmente lá em Crônicas, que são acostumados os pastores a colocar o jugo pesado, dizendo que as pessoas são pecadores, aquilo era palavra para judeu, para hebreu. Então nós não somos hebreus, não somos judeus, nós somos gentios, somos justificados gratuitamente por Cristo, pela fé em Cristo, sem obras. Nós não precisamos subir no monte e orar 2, 3 horas para que Deus venha nos perdoar nossos pecados. Nós temos os nossos erros da nossa carne, mas Deus já conhece o que nós fazemos. Então somos justificados pela graça de Deus, pela vontade, Ele que constituiu isso e nos deu gratuitamente, para que pela fé em Cristo nós somos perdoados. Então diz assim, a quem Deus propôs no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador. Então, naquele que tem fé em Jesus Cristo. Versículo 27 diz assim, onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então não adianta colocar o texto da lei, aplicar para as pessoas no dia de hoje, para que eles vivam, porque não vai adiantar nada. A lei encobre isso, a graça encobre a lei, e somos justificados na graça de Deus. Diz assim, versículo 29. E porventura Deus somente dos judeus? Claro que não. Também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé e o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei no nosso coração. Então diz assim, né? Porventura é só do judeu? Claro que não. É também nossa, dos gentios. Aqueles da circuncisão que faziam
o pacto da circuncisão, a velha aliança, a circuncisão, fazendo a circuncisão para cumprir, para dizer que estava fazendo um pacto com Deus, uma aliança com Deus, a circuncisão. Então a circuncisão e a incircuncisão, afirmando a lei do Velho Testamento, a incircuncisão é da graça. Então, tanto faz o circunciso e o incircunciso. Deus veio para eles, manifestou a graça em meio de Jesus para todos e sobre todos. E agora aos gentios. Então, para todos nós é dado o conhecimento nos dias de hoje. Mas os pregadores de hoje não querem trazer esse conhecimento na vida dos cristãos. Então, ainda eles continuam sendo crentes, continuam sendo evangélicos, mas por eles mesmos, sabendo que a graça de Deus tem um fundamento, sem obras, eles aplicam porque isso traz lucro a eles, traz benefício à vida deles, carnal. E a vida espiritual da pessoa eles deixam de lado. Então eles não querem que a pessoa tenha uma libertação espiritual. Pois o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando diz a verdade, nós temos que pregar o Evangelho para a pessoa ter o conhecimento da verdade e procurar em Deus, não procurar em templos religiosos, em igrejas, ser um evangélico. Como você vê, tem muitos evangélicos aí, o que estão fazendo? Muitos crentes que estão fazendo. Por que eles fazem isso? Hoje eles são crentes, amanhã eles desviram. Hoje eles viram, amanhã eles desviram. Por quê? Porque eles não aguentam viver debaixo da lei, debaixo do jugo da escravidão. Porque os pastores, eles colocam um jugo sobre a vida da pessoa. Então a pessoa chega um tempo que ela tem fé e mistura a fé com obra. Eu devolvo o dízimo, Deus repreende o devorador. Eu dou uma oferta, Deus me abençoa. Eu faço uma campanha, quero ficar rico e não fica rico. Então, está aí. A pessoa vive debaixo de condenação porque não conhece a graça de Deus. Pastores, vocês que me ouvem, você no YouTube, você que está me ouvindo aí através desse pequeno vídeo, para e pensa. Você está vivendo que evangelho? Que evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Qual o evangelho que você está vivendo hoje? Nós temos que viver debaixo da graça de Deus. Nós temos que crer naquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Agradecer Ele por isso e viver numa norma de graça. Não viver uma hora virou crente e uma hora não crente. Então, essa vida de condenação, os pastores colocam, porque para eles é lucrativo. Então as pessoas vão na igreja para se libertar da carne, mas espiritualmente nunca vão se libertar, porque as pessoas não entendem a graça de Deus. Então eles se aproveitam dessa carência das pessoas para iludir as pessoas, porque eles sabem que se eles falarem a verdade, as pessoas não vão mais para a igreja, porque buscar em Deus você busca na palavra. É necessitado congregar, sim, mas aonde se ouve a palavra e aonde a palavra diz que nós somos abençoados. Então eu não vou para a igreja para me ser abençoado, pois eu já sou abençoado. Eu devo de congregar para louvor a Deus, para agradar a Deus. Mas quando a pessoa chega lá, ele vê um jugo de condenação. Então fica difícil a pessoa permanecer num local desse para ouvir o Evangelho. Então, para nós concluir aqui, vamos terminar aqui voltando agora em Romanos capítulo 2, versículo 14. Então muitas pessoas podem dizer, não, mas então você não lê o Velho Testamento, você não quer fazer o que está no Velho Testamento? Não, o Velho Testamento foi para aquele povo antigo e hoje está escrito para que nós possamos entender como eles viviam antigamente, debaixo daquela lei. Aquela lei conduzia eles a algum lugar e mostrava os pecados deles, os erros deles. Mostrava a condenação. E eles não poderiam ser justificados pelo que eles fizessem, pelas obras, eles caíam. Então nenhum de nós conseguimos cumprir toda a lei. Então tropeçou em um só ponto, já perde tudo. Então por isso que as pessoas vivem debaixo da lei, eles fazem alguma coisa, algum erro, a carne comete algum erro, a pessoa já diz, já caiu em pecado. A pessoa já se desviou, a pessoa já não está mais frequentando a igreja porque a pessoa é um pecador. Entendeu? Aí ele cai fora. Ele não consegue congregar, porque é um jugo pesado. Então diz assim, Romanos 2, versículo 14, o que o apóstolo estava dizendo assim,
aos romanos. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se e se defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Meu evangelho? Eu não tenho evangelho. O evangelho foi dado por Cristo. Então, o apóstolo Paulo está falando conforme o meu evangelho. O evangelho da graça de Deus que foi dado ao apóstolo Paulo através de uma revelação em espírito. Então, esse evangelho da graça que nós devemos viver hoje. Não o evangelho de maldição. Então, vê que o homem não é concluído pelas obras da lei, mas sim pela lei da fé. Então, pela lei da fé. Então, nós não temos que seguir a lei. A lei só foi dada para aquele povo anteriormente, para que eles andassem, para que eles saíssem do erro, mas eles não conseguiram. Então, nós somos gentios, nós não temos lei, mas a lei em nosso coração, nós sabemos que é errado, não vamos fazer coisa errada. Sabemos que Cristo morreu por nós, então vamos agradecer cada vez mais e viver uma nova vida, uma nova criatura, como um cristão verdadeiro. Não cometendo erros e falhas, prejudicando não só nós mesmos, mas a nossa família, e trazendo um escândalo para o Evangelho, mostrando que você é um crente hoje, amanhã é um desviado. Então, nós os gentios, mostramos a norma da lei gravada em nossos corações, testemunhando-lhes também com a consciência, com o pensamento, pensar, olha, tem certas coisas que eu poderia fazer, mas não faço, porque amo a Cristo e creio no que Ele fez por mim, então eu devo de agir como um cristão verdadeiro. Eu não sou um crente que recém-convertido não conhece a palavra de Deus. Entendeu? Então, o escândalo do Evangelho de hoje é isso aí. As pessoas não compreendem o que é o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Como que as boas novas do Evangelho, se continua um pecador, se continua um perdido, um pervertido, não consegue ser justificado por nada? É só pela fé. Então, essa é a graça do Senhor Jesus, que está sobre todos, para todos e para todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Então, quero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos aí. E se vocês gostarem, dê um joinha nesse vídeo aí. Se inscrevam no meu canal para que vocês fiquem por dentro aí dos meus vídeos. E fiquem na graça do Senhor Jesus, meditem aí nessa mensagem aí, procurem compreender a palavra de Deus, não anulando aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, para que nós sejamos abençoados. Já somos abençoados. Então a Bíblia diz que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Então, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém?